entrada a respeito da instrução religiosa dessa semana. Nós vamos falar agora do 11º artigo do Credo. Creio na ressurreição da carne. Então é muito importante a gente ter noção genuína, íntegra da doutrina cristã. Quem ainda não se inscreveu no canal, procura se inscrever e procura compartilhar e também dá um joinha para poder o canal e progredir e crescer. E conto com todos na divulgação da doutrina cristã. E nós vamos falar hoje a respeito do 11º artigo do Credo, que trata sobre a ressurreição da carne. A ressurreição da carne quer dizer que no dia do juízo final, as almas de todos aqueles que morreram, desde o início do mundo até a conflagração final, vão ressuscitar. A alma vai voltar ao corpo e Deus vai fazer um milagre que os corpos todos serão formados de novo pelo poder de Deus e vão se unir à alma para gozar no céu ou sofrer no inferno. Então a ressurreição da carne quer dizer que no dia do juízo final as almas de todos os mortos se unirão de novo ao seu corpo para sempre e ressuscitarão. Como que explica aqui ao corpo humano? Então Nosso Senhor no Evangelho de São João diz o seguinte: virá a hora em que todos os que se acham nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, mas os que praticaram o mal para a ressurreição do juízo. Então, na ressurreição, os corpos dos maus serão horríveis, asquerosos, os dos justos, formosos, semelhantes ao corpo glorificado de Jesus Cristo. A Igreja honra os corpos dos fiéis defuntos pela encomendação e pela sepultura eclesiástica em cemitério bento, e sempre reprovou e combateu a cremação. É um costume dos pagãos de queimar os cadáveres. Então a Igreja sempre foi, e quem faz isto e faz por ódio à fé, eles negam a ressurreição da carne, nega a imortalidade da alma e nega a existência de Deus. Trata o corpo como uma pura matéria, que não teve ali uma alma. E portanto, quem fizer isso não pode receber as exéquias, porque tem um ódio à fé. A Igreja proíbe. De acordo com a doutrina tradicional da Igreja. Todos os homens devem morrer? Sim, todos os homens devem morrer. Porque todos pecaram em Adão. Como isso é o castigo pelo pecado dos homens. São Paulo apóstolo aos Romanos diz o seguinte: como por um homem entrou o pecado nesse mundo, e pelo pecado a morte, assim também passou a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Em todas as tuas obras, lembra-te dos teus novíssimos e jamais pecarás, diz o livro do Eclesiástico. Os novíssimos dos homens, a morte, o juízo, o inferno e o paraíso. E a gente tem que pensar sempre para não cair no pecado. Entenderam, crianças? Do 4º e do 5º ano. É muito importante a gente ter bem presente, pega
o livrinho de religião, procura estudar, procura gravar e aprender, porque isso vai fazer parte da vida de vocês. Senão, a gente que não tem noção disso vai acabar sendo indiferente ou ateu. O que acontece quando o homem morre? Quando o homem morre, a alma separa-se do corpo. É certo que vamos morrer, mas não sabemos onde, como e quando. Por isso que Nosso Senhor no Evangelho de São Lucas diz: estais preparados porque a hora em que não cuidais virá o Filho do Homem. O Filho do Homem que é Jesus Cristo. E quando não cuidais, quer dizer a morte. A morte vem de repente, como um raio, como um ladrão. Depois o Evangelho de São Mateus: vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Esse dia nem a hora é a morte. É como um ladrão que vem nas caladas da noite. Assim é a morte. A gente tem que estar preparado para esse lugar. Não basta aceitar Jesus Cristo, é preciso viver a doutrina de Jesus Cristo. É preciso cumprir a lei de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele morreu pregado na cruz. Por isso que ele ressuscitou. Ele é o cabeça da igreja. O único que pode fundar a igreja é Nosso Senhor. Mas ninguém tem poder de fundar a igreja. O que acontece ao corpo depois da morte? Depois da morte, o corpo volta a ser pó. Até o dia do juízo final. O livro do Gênesis diz o seguinte: comerás o pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que fostes tomado. Tu és pó, em pó te há de tornar. Tu é pulveris és, em pulveris reverteres, vai de tornar pó. E na quarta-feira de cinza, o sacerdote, colocando cinza benta sobre a fronte dos fiéis, lhe diz: lembra-te, o homem, que tu és pó, em pó te há de tornar. Memento homo, quia pulveris és, in pulveris reverteres. Lembra-te, o homem, que tu és pó, em pó te há de tornar. Esse é o 11º artigo do credo. O 12º artigo do credo é o seguinte: que creio na vida eterna. Logo depois da morte vem a vida eterna. O que acontece à alma depois da morte? Logo depois da morte, a alma comparece diante do tribunal de Deus para ser julgada. Esse julgamento chama-se juízo particular. Está decretado esse juízo, diz a Epístola aos Hebreus, na hora da morte, uma só vez, e depois disso vem o juízo. Morre uma vez só e vem logo em seguida o juízo. Esse é o julgamento. Para onde a alma vai depois do julgamento particular, do juízo particular? Depois do juízo particular, a alma vai para o céu, ou para o purgatório, ou para o inferno. São esses 3 lugares. As almas dos que morrem sem batismo, antes do uso da razão, vão para o limbo, onde gozam uma felicidade natural, sem a visão beatífica. Gozam todas as alegrias naturais, sem ver a Deus, porque elas não estão em estado sobrenatural, só no estado natural. Por isso, creio na vida eterna, quer dizer, creio na eternidade, feliz ou infeliz, em que Deus me dará, no céu ou no inferno, conforme a vida que tiver levado neste mundo. Ficou entendido? A pessoa morre, a gente crê que há uma eternidade, a vida eterna, ou no céu ou no inferno, depois da morte. Agora, quem vai para o céu? Para o céu vão somente as almas completamente puras, sem mancha nenhuma. Puro é quem nunca pecou ou quem satisfez tudo o que deveria
pelos seus pecados cometidos. O céu é lugar das delícias eternas e pela visão beatífica, ver Deus face a face. Por isso que São Paulo, apóstolo, na epístola, ele diz: coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviu, não entram no coração, não entraram no coração do homem. Deus as tem preparado para aqueles que o amam. No céu, os homens gozarão da felicidade maior ou menor, conforme o grau de santidade que morreram. Cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho, segundo as suas obras, diz São Paulo apóstolo na Epístola aos Coríntios. Vocês estão vendo aqui falando do céu e falando da morte, de acordo com a vida que leva. Quem vai para o purgatório? Para o purgatório vão as almas dos justos que morreram com pecados veniais, ou que ainda não satisfizeram completamente pelos pecados já perdoados. A indulgência acaba perdoando as faltas. O purgatório é lugar de castigo temporário, onde são purificadas as almas dos que morreram em graça de Deus, sem terem pago todas as penas ou castigo dos seus pecados. Depois de ter expiado toda a sua culpa, a alma entra imediatamente no céu. No purgatório é de passagem, fica um certo tempo. Por isso não precisa mandar celebrar a missa para as almas do purgatório. Acender velas, jogar água benta nas intenções das almas do purgatório. Quem diz isso? É o livro dos Macabeus. É um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos para que sejam livres dos seus pecados. Isso está na Sagrada Escritura, na Bíblia. Os protestantes não aceitam o purgatório. Depois do juízo final, já não haverá purgatório, mas céu e inferno. Quem vai para o inferno? Para o inferno vão todos aqueles que morreram em pecado mortal. O inferno é o lugar dos sofrimentos eternos. Os condenados são atormentados pelo fogo inextinguível, privados para sempre da visão de Deus, da visão beatífica. São devorados pelos remorsos. E esses remorsos são cruciantes da própria consciência, de ter tão fácil se salvar e a pessoa perdeu o tempo, não se salvou. Por isso devemos rezar uns pelos outros para alcançarmos a nossa salvação eterna. Aqui uma frase da Escritura, do livro de São Marcos: melhor tu é entrares coxo na vida eterna do que tendo 2 pés ser lançado no fogo inextinguível, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Então o fogo do inferno nunca se apaga, é atiçado pela cólera de Deus. Depois São Mateus diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, e esses irão para o suplício eterno. Deus quer a salvação de todos, muitos porém resistem à vontade divina e assim se condenam. Então vocês estão vendo a importância de pensar em tudo isso. O inferno existe, a gente pode ir para lá se a gente não viver bem. Quanto a alma se unirá de novo ao corpo? A alma se unirá de novo ao corpo no dia do juízo final, e juntos irão para o céu ou para o inferno. Assim diz o livro de São João. Virá a hora em que os que acham nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, mas os que praticaram o mal para a ressurreição do juízo. Então quem praticou o bem vai para a salvação, e quem praticou o mal vai para a condenação. Pois no fim do credo nós rezamos o Amém. O Amém significa assim seja, assim desejo, o assim é. Assim diz o livro de Eclesiástico.
Em todas as tuas obras, lembra-te dos teus novíssimos e jamais pecarás. O que são os novíssimos? São as últimas coisas, as coisas mais novas que vão acontecer para nós. O que vai, coisas mais novas? As últimas. A morte, o juízo, o inferno e o paraíso. Quem pensa nisso, evita o pecado. Na próxima lição, nós falaremos a respeito dos mandamentos. Agora vamos passar para a vida prática, como devemos viver para salvar nossas almas. Para salvar nossas almas, nós temos que viver de acordo com os mandamentos. Vou dar uma benção a todos. A bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós e permaneça para sempre, em nome do Padre, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos crianças, procure se inscrever, procura fazer assim, divulgar, e procura aprender, ter um carinho, atenção toda particular de tudo aquilo que foi ensinado para vocês. É tão fácil, não precisa ler a Bíblia, basta aprender isso aí, que vocês se salvam, vão para o céu. Então desejo a todos um bom final de semana, até a semana que vem, se Deus quiser.